Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato. Como ontem foi o Dia Mundial da Conscientização de Transtornos Alimentares, então hoje iremos abordar aqui o tema transtornos alimentares. No último episódio falamos sobre proteínas muito além do músculo. Se ainda não acompanhou, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Então, o que é um transtorno alimentar? Transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou até mesmo preocupação com o peso ou a forma do corpo. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar do indivíduo. As formas mais comuns de transtornos alimentares incluem anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, e afetam tanto mulheres quanto homens. Transtornos alimentares podem se desenvolver durante qualquer fase da vida, mas geralmente aparece durante a adolescência ou até mesmo na idade adulta jovem, classificados como uma doença médica. O tratamento adequado pode ser altamente eficaz para muitos dos tipos específicos de distúrbios alimentares. Embora essas condições sejam tratáveis, os sintomas e consequências podem ser prejudiciais ou até mesmo mortais, se não forem abordados. Transtornos alimentares comumente coexistem com outras condições, como transtorno de ansiedade, abuso de substâncias ou até mesmo depressão. Então vamos falar aqui sobre os tipos de transtornos alimentares. Vamos começar então aqui com a anorexia nervosa. O homem ou até mesmo a mulher que sofrem de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso, recusa em manter o peso corporal saudável e tem uma percepção irreal da sua imagem corporal. Muitas pessoas com anorexia nervosa limitam ferozmente a quantidade de comida que consomem durante o dia e se consideram com sobrepeso, mesmo estando abaixo do peso. A anorexia nervosa ela pode ter efeitos prejudiciais à saúde, isso não há dúvida, como danos cerebrais, insuficiência de múltiplos órgãos, perda óssea, dificuldade cardíaca ou até mesmo infertilidade. O risco de morte é maior em indivíduos com essa doença. O próximo transtorno alimentar se chama bulimia nervosa. Este transtorno alimentar é caracterizado por compulsão alimentar repetida, seguida por comportamentos que compensam os excessos, como vômitos forçados, exercícios excessivos e até mesmo o uso frequente de laxantes ou até mesmo diuréticos. Homens e mulheres que sofrem de bulimia podem temer o ganho de peso e sentem-se gravemente infelizes com o tamanho e a forma do corpo. O ciclo de compulsão alimentar e purgação é tipicamente realizado em segredo, criando sentimento de vergonha, culpa e falta de controle. A bulimia pode ter efeitos prejudiciais, como problemas gastrointestinais, desidratação grave e dificuldades cardíacas resultantes do desequilíbrio eletrolítico. O próximo transtorno é o transtorno de compulsão alimentar periódica. Indivíduos que sofrem de transtorno de compulsão alimentar compulsiva frequentemente perdem o controle sobre sua alimentação, diferentemente da bulimia nervosa. No entanto, episódios de compulsão alimentar não são seguidos por comportamentos compensatórios, como purgação, jejum ou até mesmo exercícios excessivos. Por causa disso, muitas pessoas que sofrem dessa condição podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições, como doença cardiovascular. Homens e mulheres que lutam contra esse distúrbio também podem experimentar sentimentos intensos de culpa, angústia e constrangimento relacionado à compulsão alimentar, o que poderia influenciar numa progressão do distúrbio alimentar. O próximo transtorno se chama TARE, T-A-R-E, que seria uma sigla de Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo. É o quadro típico de crianças que se recusam a comer em grupo alimentar específico, por motivos que vão desde a aparência, como cor, odor, textura, temperatura ou até mesmo paladar. Existe então quem não experimenta nada que seja amarelo, ou vermelho, ou qualquer outra cor. Outros fogem de purês e papas. E terceiro grupo evita geralmente frutas e verduras, e assim por diante. Esse transtorno geralmente é comum em crianças. O próximo transtorno se chama o transtorno de ruminação. Então o sujeito, ele regurgita, um pouco do que comeu na última refeição e mastiga novamente. Parte dos portadores cospe o conteúdo, enquanto a outra parcela engole uma segunda vez. Esse processo se repete praticamente todos os dias e não está relacionado a nenhuma outra condição médica, como um refluxo gastroesofágico ou até mesmo uma hérnia de hiato. O próximo transtorno se chama PICA, pica,
Em latim, pica é o nome de um pássaro muito comum em parte da Europa. Esse bicho come praticamente qualquer coisa. Os sujeitos com essa síndrome apresentam um comportamento parecido. Eles ingerem itens que não são considerados alimentos de verdade, como moedas, terra, argila, carvão, tecido e entre outros. Além disso, entram na descrição os casos de quem engole ingredientes sem nenhum preparo, como farinha, batata crus, qualquer tipo de alimento cru. O próximo transtorno se chama ortorexia. Quem aí nunca pensou numa pizza numa sexta-noite? Nem pensar. Uma sobremesa no almoço no domingo? Pecado mortal. A ortorexia, então, que ainda não é um transtorno alimentar reconhecido por toda a comunidade científica, vem da junção do termo grego orexia, que seria apetite, e ortos, correto. O que pega aqui é a obsessão por alimentos saudáveis, puros e naturais. Temos outros que, dentre eles, alguns a ciência ainda não classifica como transtornos alimentares, como a druncorexia, a diabulia, a vigorexia, fotorexia e a pregorexia. Tudo bem? Rômulo, quais são as causas dos transtornos alimentares? Os transtornos alimentares são transtornos complexos, influenciados por uma faceta de fatores. Embora a causa ainda não seja exatamente conhecida, tá? Geralmente acredita-se que a combinação de anormalidade biológica, psicológica e ou ambientais tudo isso podem contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. E assim terminamos mais um episódio sobre transtornos alimentares. Espero que você tenha compreendido esse assunto. Nos próximos episódios iremos falar sobre cada transtorno alimentar e de uma forma bem detalhada, como as causas, sintomas, sinais, e também iremos falar sobre os critérios de diagnóstico segundo DSM-5. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha aprendido mais sobre os transtornos alimentares. Não deixem de nos enviar suas perguntas e sugestões para os próximos episódios. Fique ligado e até a próxima.